unção de Paulo estava contagiante. 200.000 pessoas creram no que Paulo pregava. A situação ficou tão estranha que os bruxos pararam com a bruxaria e vieram ver Paulo. A história diz que o líder dos bruxos daquela cidade rompeu a multidão para ver o que estava acontecendo do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, ele viu Paulo pregar. Ficou irado. Ele desafiou Paulo, pobrezinho dele, desafiar o Deus verdadeiro. E o Deus de Paulo respondeu por fogo. O bruxo caiu possesso, Paulo orou por ele e ele foi liberto. Quando ele foi liberto, como ele era o líder da comunidade de macumbaria, de ocultismo da cidade, ele deu um grito: eu quero que tragam aqui agora no centro de Éfeso todos os livros de feitiçaria, todas as fórmulas de encanto. Isso está em Atos capítulo 19, leia em casa, você vai ver. Traga os livros de macumbaria, traga tudo. Vamos queimar em praça pública, porque o único Deus verdadeiro é o Deus que está dentro desse baixinho de 1,5 metro aqui, que vai mudar a nossa vida. Prepara o espírito, porque agora vamos chorar. Querido, eu quero agora o solo mais melancólico que você tem. Aquele quando você está triste. Olha para cá. A cidade estava alicerçada. Mudou o ritmo da cidade. O templo da deusa Diana desaparece da história. Ninguém sabe por quê. Até hoje a ciência, ou melhor, a arqueologia e a história tentam explicar como é que uma das 7 maravilhas do mundo antigo desapareceu da história. Como é que o templo da deusa Diana virou frangalhos, esmiuçado. E por que essa deusa deixou de ser adorada? Porque um homem de 1,5 metro entrou dentro daquele lugar cheio de Deus. Nasceu ali a maior igreja que o mundo daquela época havia conhecido. A igreja de Éfeso foi uma igreja tão grande, tão poderosa, tão próspera, que ela sustentou em épocas difíceis a igreja de Jerusalém e outras igrejas mais. Paulo passou 3 anos e meio nessa cidade alicerçando, ensinando, pregando, profetizando. Imagine você congregar numa cidade com várias igrejas e ao todo mais de 200.000 crentes. Poxa, um jovem obreiro chamado Timóteo. Diga para o seu irmão, Timóteo. Timóteo tinha 22 anos de idade. Ele havia caminhado ao lado de Paulo, ele era discípulo fiel, havia aprendido tudo com Paulo. E ele começa a pregar a igreja, começa a ensinar, dar continuidade no que Paulo vai. A igreja vai prosperando, entra por um ritmo muito lindo. E de repente Paulo está aprisionado em Roma. Seu ministério vai estar se acabando. A igreja de Éfeso sofreu um ataque de Satanás. Porque como o diabo mandava naquela cidade, e ele foi expulso de lá, o diabo tem um dom que os homens não têm. O dom da paciência. Ele sabe esperar. E como ele viu que não adiantava mais ir de chifre e cauda, porque todos os crentes aprenderam a expulsar os demônios, como ele viu que ele não podia mais enganar as pessoas desse jeito, ele arrumou uma outra forma de entrar lá dentro. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na adega do inferno, passou a chave e pegou vinhos que estavam guardados lá dentro. Vinhos com rótulos escritos: murmuração, adultério, arrogância, presunção. Colocou gravata borboleta nos seus demônios. Eles pegaram bandejas de pratas, taças com vinhos que causavam contenda. Este é o vinho que Paulo viu. Não era um vinho feito na terra, não, era feito no inferno. Sabe qual foi o pior pecado daquela igreja? Pergunte para mim, qual foi, pastor? A arrogância. Como ficou uma igreja grande, todo mundo dependia dela. Os crentes andavam por aquelas ruas de cabeça erguida, empinado, nariz empinado. Nenhuma igreja mais prestava. Só deles era certo. Os mais velhos da igreja, quando viram um garoto de 20 e poucos anos, mas cheio do espírito na frente da igreja, quiseram arrancar ele. Fizeram um motim contra o pastor Timóteo. Disseram que não queriam mais ele. A igreja estava agora com o espírito de facção. Estar na igreja agora não era uma necessidade da alma, era status. Era conveniente. Fala para mim se às vezes não acontece isso com a gente. Eu falo da minha denominação, não da sua.
Falo aqui como falo em qualquer lugar, não tenho vergonha, não tenho medo. A minha igreja, a qual eu pertenço, passou por 3 grandes fases. A Assembleia de Deus. A primeira fase é a fase da perseguição. Oh, fase que linda. Era difícil ser crente. A gente apanhava para ir à igreja. A gente perdia amigos. Quando alguém queria debochar da gente, era só gritar: ô crente. Não falava com gosto na alma, falava com um tom de deboche. Eu perdi todos os meus amigos quando fui para a igreja há 20 anos atrás, quase. O meu próprio pai não queria que eu fosse à igreja, me ofereceu uma moto novinha. Eu te dou essa moto para você deixar de ser crente, você vai envergonhar a sua família. Era uma época difícil. Há 80, 60 anos atrás, eu tenho um presbítero da nossa igreja lá na minha cidade, que ele apanhou de homens que pertenciam ao clero romano, porque ele havia se convertido. Era uma época de dores. Ninguém vinha à igreja só porque precisava de um milagrezinho, não. A pessoa só vinha quando ela era chamada. O crente não tinha amigo nenhum. O crente não ia onde todo mundo ia. O crente não era crente só dentro da igreja, lá fora era uma miséria, como hoje. As pessoas veem a igreja como um passatempo. Olham para a igreja como se fosse uma casa de entretenimento. Não, era difícil. O crente era conhecido na cidade inteira. Na escola inteira todo mundo sabia que o indivíduo era crente. Era ruim ficar no mundo. A gente orava mais para Jesus voltar. Sabe qual era o único lugar alegre que a gente tinha? Era dentro da igreja. Oh, a gente se trancava dentro da igreja pequenininha, as irmãzinhas de coquezinho na cabeça, roupinha rota, aqueles pastores sem letra, sem cultura, a sanfona tocando, o hino da harpa sendo ministrado, e Jesus descia dentro do culto. Éramos perseguidos. E a perseguição faz crescer. A perseguição é como se você pegasse uma clara de ouro e batesse nela. Mas você bate mais volume. A igreja cresceu. Aí passamos para a segunda fase. Nós, de perseguidos, passamos a ser imitados. Todas as demais denominações que nasceram por aquelas épocas se espelharam na minha denominação. Esse cumprimento, a paz do Senhor, a paz, shalom, não interessa o nome, nasceu com a gente. Os hinos da harpa, todas as igrejas comungavam com eles. Grupo de senhoras, grupo de jovens, corais, isso nasceu com a gente. Todas as igrejas tinham. Porque de perseguidos, a beleza era tão grande, passamos a ser imitados. Quando passamos a ser imitados, pecamos. Aí começamos a bater no peito. Somos a maior denominação do mundo, a maior igreja. A maioria dos pastores da minha igreja são arrogantes. Olha as pessoas de cima para baixo. Acham que são donos da verdade. Só a igreja deles presta. Acham que o Espírito Santo é a unção, a exclusividade deles. Acham que a verdade só está com eles. E se tem uma coisa que Deus não dá, é a sua glória para ninguém. Aí, de perseguidos e imitados, declinamos e passamos a imitar todo mundo. Fazemos reuniões, fazem muitas reuniões, já precisamos mudar a liturgia do culto, precisamos mudar isso, mudar aquilo. Por que será? Ah, pastor, porque os tempos mudaram. Não! Porque estão embriagados com o vinho da arrogância, da presunção, da prepotência. E não é só a minha denominação, outras também que já são grandes por aí, que ontem precisaram da gente para comprar um canal de televisão. Pediu oração, falou, vamos comprar um canal para a gente pregar nele. Aí agora, passo o dia inteiro chamando o diabo para dentro da casa das pessoas com as programações. Aí na madrugada tento expulsar o diabo. Arrogantes, perderam a visão de Deus. Esse é o vinho que a igreja está bebendo. Esse vinho traz o restante. Uma geração de pessoas que não querem servir, não querem respeitar. O público da igreja é flutuante. Enquanto você está falando tudo que eles querem, eles ficam.
Não deu certo, ó, para aí, porque tem uma igreja ali que eu botei, uma ali que faz tudo que você quer. Se aquela não der certo, você anda mais sem medo, tem outra. Já desse eu vi lá em São Paulo uma igreja com uma placa assim, aqui você não precisa dar o dízimo, dê só a metade dele. A igreja para tudo quanto é tipo e gosto. A igreja está arrogante. Eu vejo às vezes a igreja no Rio de Janeiro, me perdoe, sou paulista, mas agora falo como celestiano. Deixa eu dar um recado para a igreja carioca. Está na hora da igreja carioca fazer jus ao nome que tem pelo país inteiro de uma igreja que ora. O Brasil inteiro conhece a igreja carioca como os crentes que sobem o monte. Gente de unção, de revelação. Eu participei de um congresso há pouco tempo aqui que todo mundo disse: o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, quem manda no Rio é Jesus. É mentira! Quem manda no Rio é Fernandinho Beiramar, dentro de uma prisão. Quem manda no Rio de Janeiro são os traficantes que param o comércio. Ah, mas nós temos uma governadora que é crente, mas esse que não interessa isso, não adianta ter nome, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Mas deixa eu dizer como foi que Deus trouxe o milagre para Éfeso. Timóteo, rejeitado, entra no seu quarto de oração e ora. Pensa em abandonar o ministério. Se você é líder de alguma igreja, está sofrendo pressão de Satanás, não ceda. Não ceda. Seja valente. Vá até o fim. Morra, mas morra com dignidade. Ah, pastor, do que vale um profeta morto? A cabeça dele vale mais do que metade do reino de Herodes inteiro. Está entendendo isso? Matam o profeta, mas não matam as suas profecias. Coragem. Timóteo está orando aqui. Acompanhe comigo agora, porque você vai subir no céu. Timóteo está orando aqui em Éfeso. Paulo está lá em Roma, esperando a morte chegar. Paulo vai orar de noite. Imagina a oração de Paulo. Corpo combalido, cicatriz no corpo, corpo tremendo. Lucas não podia mais ficar com ele, que era o seu médico. A morte está se aproximando, ele sente isso. Todos os dias de noite ele dobra o joelho e a oração dele é essa: Senhor, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Espero que o justo juiz em breve me coroe. A tradição diz que Paulo estava orando quando a voz de Deus entrou dentro do cárcere e disse: Paulo. Pois não, Senhor. Paulo lembra de Timóteo. Lembra, meu filho amado. Ora por ele. Está desanimado. Estão querendo tirar ele da frente do trabalho. Paulo lembra de Éfeso. Sim, Senhor. Éfeso está bêbada. Os crentes estão embriagados com o pecado, arrogantes, por causa da riqueza da cidade, por causa dos megatemplos, por causa do conhecimento. A igreja está bêbada, Paulo. Imagina Paulo desesperado, falou: Senhor, o que eu faço? Eu estou preso aqui dentro. Paulo, pega uma caneta, escreve a receita para curar essa doença da minha igreja. Paulo pega uma caneta e um papel e escreve essa carta. Paulo está escrevendo, eu imagino, dizendo: Senhor, eu escrevo, mas quem é que vai levar? É longe, não conheço mais ninguém. Você diz: faz a tua parte que a minha faço eu. Faz a tua parte. Faz a tua parte. A carta estava pronta, um mês a carta na mão de Paulo pronta. De repente Paulo recebe uma visita inusitada dentro da cadeia de Roma. Chega um próspero comerciante de madeira da cidade de Éfeso, chamado Tíquico. Tíquico era presbítero da igreja. Tíquico chega e diz: Paulo, fui fazer um carregamento de madeiras e descobri que você estava aqui, vim lhe ver. Quando Paulo olha para ele e falou: você é Tíquico, você é aquele que se converteu naquele dia, no meio daquelas 200 mil pessoas. Sou eu, Paulo. Você é de Éfeso? Sou. Foi Deus que te mandou aqui. Por que, Paulo? Porque Deus me deu uma visão da igreja. Aqui está a receita. Leva.
leva, aplica a receita na igreja. A igreja precisa ser curada, leva, entrega na mão do pastor. Diga que não tem nem mais o que conversar. Ele sobe no trote no seu cavalo, vai para o porto, pega um navio, e depois de quase 2 meses ele chega lá em Éfeso. Nesse período Paulo já está condenado à morte. A história diz que semanas depois arrancaram a cabeça do profeta. A carta chegou na mão de Timóteo. Timóteo estava desanimado. Imagina o Timóteo abrindo a carta tremendo e tipo dizendo: olha, o apóstolo mandou. Receber uma carta daquele homem era como receber uma carta de Daniel Berg, Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus. Era como receber cartas de homens porque a gente sempre se espelhou. Imagina você receber uma carta de Paulo. Tremendo, ele abre a carta e Paulo começa a dizer: calma, a igreja de Cristo. Depois que ele lê a carta, ele marca um culto especial. Notícia esparrama em Éfeso, vem gente de tudo quanto é lugar. O apóstolo mandou uma carta. As pessoas sentiam saudade de Paulo. Juntou aquela multidão. Timóteo começa o culto, mal canta um hino, já diz: irmãos, deixa eu ler a carta porque é cumprida. Imagina você sentado no meio daquela multidão e ouvindo Timóteo lendo a carta aos Efésios. E ele vai lendo. Cada palavra que Timóteo lia, com voz embargada, fazia com que a igreja se sentisse pequena, com saudade do seu mestre que havia lhe ensinado. Eu imagino os mais velhos dizendo assim: que saudade de Paulo. É ele mesmo que escreveu, ele pregava desse jeito. Nós não podemos abandonar os marcos antigos. O homem que não se lembra do seu passado, que esquece as suas raízes, ele não é digno de viver. Inclina a sua cabeça. Timóteo está lendo a carta. Quando chega lá no capítulo 4 e 5, Paulo começa a revelar aquilo que Deus diz aí: existem adultérios dentro da igreja, murmurações dentro da igreja. A igreja é a noiva do Senhor, não pode ser maculada. A igreja está arrogante, presunçosa, pretensiosa, precisa mudar de vida. As pessoas estão de cabeça baixa como você está agora, estão dizendo: poxa, como é que ele sabe disso? O Espírito Santo vem na ouvido e diz assim: fui eu que revelei a ele. Aleluia. E de repente Timóteo dá um grito, com a voz embargada, e grita: e assim escreveu Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Nascendo me cobrará e tarasta. Chora mesmo. Esse choro não é de saudosismo. Esse choro é de fome. Pede para Deus arrancar esse vinho maldito que te embriagou do inferno. O Senhor vai te embriagar com a unção do seu Espírito. Você que me assiste aí pelo telão, você está aqui dentro, pegue no braço do seu irmão agora.